Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez juntos, conversando sobre tricologia, conversando sobre terapia capilar, conversando um pouco sobre os resultados que nós devemos oferecer aos nossos pacientes. E eu trouxe para vocês hoje uma temática que está começando a fazer parte da terapia, começando a fazer parte da tricologia, que é a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade. Mas, Adnete, o que isso tem a ver conosco, terapeutas capilar? O que isso tem a ver com a avaliação? O que isso tem a ver com a terapêutica? Tem a ver tudo. Tudo. Quando eu falo tudo, é porque realmente a gente só consegue executar uma avaliação, a gente só consegue fazer um diagnóstico quando a gente entende de onde vem o porquê e o para quê. Quando eu falo para vocês a respeito de multidisciplinaridade, quando eu falo para vocês de interdisciplinaridade, eu estou falando de entender o porquê de um paciente que tem alguma disfunção hormonal, ele pode ter problema de queda de cabelo. O porquê de um paciente que passou por um estresse muito grande, ele pode ter problemas de queda de cabelo. Então, para nós que falamos de tricologia, para nós que falamos de terapia capilar, nós estamos agora com essa nova conduta de pensamento, com essa nova linha de estudo. Por quê? Porque nós temos que entender que a digestão, que o sistema digestório, que o sistema nervoso, que o sistema circulatório, eles estão todos ligados para que nós consigamos executar a terapia e para que nós consigamos fazer com que a expectativa do nosso paciente em ter um resultado adequado, ela seja realmente sendo feita, sendo exposta, para que aquele nosso paciente que chegou para nós com uma vontade, com uma necessidade, com um desejo de ter o seu couro cabeludo repilado, com o desejo de ter a sua unidade folicular com a quantidade de cabelos que ela tinha há 5 anos atrás, que ele realmente, esse cabelo, esse fio de cabelo, esse couro cabeludo, com a condição de repilação adequada, tá? E aqui nós vamos apresentar quais os questionamentos da temática. O porquê dessa temática, quais são os questionamentos que a gente mais vê quando a gente fala dessa temática, tá? Os porquês. Por que de nós estudarmos tudo isso? O que nós, terapeuta capilar, o que nós, tricologistas, nós temos que estudar tanto? A ciência por trás da execução da terapêutica, ela é tudo para a gente. É isso que vai deixar com que nós sejamos aplicadores de produto. É isso que vai fazer com que nós consigamos executar os resultados de forma precisa, para que nós consigamos mostrar para os nossos pacientes um couro cabeludo com a repilação que ele deseja. Por que que eu tenho que estudar o sistema digestório? Por que que eu tenho que estudar o sistema nervoso central? Porque eu tenho que entender de hormônio. Então, a temática de interdisciplinaridade, a temática de multidisciplinaridade é para que nós consigamos entender os porquês de cada coisa. Hoje, eu não digo para vocês que vocês já vão sair daqui os experts, mas hoje é uma luz que a gente começa a acender na cabeça de cada um de vocês, para que vocês já comecem a dedicar um tempo maior de estudo voltado para essa linha de raciocínio. Qual é a importância que nós temos de saber Adnete, o sistema nervoso central, Adnete, que o sistema digestório, Adnete, que o sistema circulatório. Meu paciente, ele teve problema de anemia. Essa anemia gerou essa queda de cabelo? Pode ser que sim. Que o meu paciente, ele fez uma dieta descontrolada, ele não teve nenhuma orientação nessa dieta que ele fez. O meu paciente pode estar com problemas de queda de cabelo por conta disso? Pode ser que sim.
Adnete, no caso do meu paciente, qual é a importância que eu tenho que ter? Qual é a condição importante quando esse paciente chega para mim dizendo que ele fez uma escova orgânica com pH 2, que ele fez uma escova definitiva com pH 1,5? Então, quando a gente fala sobre multidisciplinaridade, sobre interdisciplinaridade, pensando em cosmetologia, é nós entendermos que as reações que acontecem em um couro cabeludo, elas podem gerar uma retração folicular, elas podem gerar um afinamento desse folículo. Aplicação dos saberes. É quando nós conseguimos olhar para uma ficha de anamnese e nós conseguimos identificar cada item que está escrito naquela ficha. Uma das coisas que eu me preocupo demais é que a maioria das pessoas, elas querem executar protocolos prontos. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: Adnete, tu tens algum protocolo que fale sobre ou como eu devo? Não existe protocolo pronto. Nós não conseguimos executar nem no mesmo paciente o mesmo protocolo 2 vezes. Porque a condição de um couro cabeludo que eu tenho hoje, tratando esse couro cabeludo hoje, não será mais a mesma condição daqui a uma semana, daqui a 15 dias, daqui a um mês. A condição já será uma condição de melhora. Então, o protocolo que eu fiz, pensando naquele couro cabeludo hoje, desidratado, ele não deve ser mais o protocolo que eu vou executar em um couro cabeludo já hidratado, com uma condição hídrica melhor, com uma condição lipídica melhor. Então, quando a gente fala da aplicação dos saberes, é nós conseguirmos, através de um conhecimento científico, de um conhecimento teórico, de um conhecimento prático, nós fazermos o protocolo, já fazendo a apresentação daquela terapêutica em condições de melhoria daquele nosso paciente. E aqui, um dos questionamentos que a gente tem que se fazer para que nós consigamos crescer, a gente tem que questionar o que a gente sabe ou o que a gente deixa de saber. Não faz vergonha a gente dizer que não sabe. Nós temos é que ser humildes para que nós digamos: eu não sei isso, eu tenho que estudar mais um pouco. E procurem orientação de pessoas que vocês sabem que podem ajudar. Nós estamos aqui em crescimento constante, tá? Quando a gente fala de executor, a gente fala de um executor ou executor aplicador de produtos ou o executor conhecedor. Mas qual seria a diferença? Aquele executor aplicador de produto é aquela pessoa que compra aquele produto e já pede para o fabricante, já pede para o representante. A fala desse executor é a seguinte: o aplicador de produto. Mas vai o protocolo? Por quê? Porque ele só vai fazer a aplicação daquele produto de acordo com aquele protocolo. Eu posso ter um paciente de alopécia androgenética, eu posso ter um paciente de alopécia areata, eu posso ter um paciente de alopécia por tração. Sempre aquele produto vai ser usado da mesma forma. Ele não vai saber identificar quais são as perguntas-chave da ficha de avaliação. Ele não vai saber identificar quais são os pontos de diferença que nós temos entre o paciente A e o paciente B. E o executor conhecedor é aquele indivíduo que ele já começa humanizando aquele atendimento. Ele começa tocando aquele paciente, ele vai sentindo, ele vai conhecendo aquele paciente através do primeiro toque, através do conhecimento daquele primeiro toque. Ele vai fazendo o reconhecimento desse crânio, ele vai fazendo o reconhecimento desse tecido epitelial do couro cabeludo, ele vai fazendo o reconhecimento dessa retração ou não da linha de crescimento desse fio de cabelo. Então, tudo isso são condições que o executor, conhecedor terapêutico, conhecedor de tricologia, conhecedor de terapia capilar, conhecedor dos sistemas que fazem parte da multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade, vai ter de diferente.
Então, o porquê de nós estarmos hoje aqui nesse evento mostrando para vocês um pouco do que é a multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade. É para que nós consigamos fazer diferente, para que nós consigamos executar de forma brilhante, para que nós sejamos aqueles indivíduos que vão fazer com que os nossos pacientes consigam ter a resposta que eles estão procurando. Mais para frente, a gente tem os porquês com os nossos pontos de interrogação. E o porquê de nós termos que estudar tanto para sermos terapeuta? Porque nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de indivíduos, nós estamos falando de condições diferentes de indivíduos. Quando a gente fala de indivíduos que são pessoas que cada um tem a sua característica de tecido epitelial, que cada um tem a sua característica de sistema digestório, de sistema circulatório, nós temos que considerar que a pele desse indivíduo, em 24 horas, ela pode mudar completamente. A pele desse indivíduo, dependendo da refeição que ele teve, vamos supor que seja o almoço, ele pode ter uma reação alérgica a qualquer coisa que ele coma e ele vai apresentar uma modificação nesse sistema tegumentar. Ele vai apresentar uma diferença muito grande nesse tecido epitelial se ele passar uma tinta no cabelo com um pH muito agressivo, um shampoo com um pH muito agressivo, uma escova inteligente, uma escova orgânica, um produto muito alcalino. Então, os porquês, a gente considerando esse complexo que nós estamos vivendo, essa rotina de beleza diária que todos nós temos, porque a beleza hoje, ela é fundamental. Há alguns anos, nós tínhamos os cabelos como um adorno que não representavam muita coisa. Nós, quando nós estávamos no tempo das cavernas, nós tínhamos os cabelos para que nós tivéssemos uma condição melhor em relação à sobrevivência. Por quê? Porque os cabelos faziam parte de uma proteção maior. Hoje nós temos o nosso cabelo já fazendo parte, pessoal, da autoestima. Tem indivíduos que, se tiverem problemas de queda de cabelo, elas entram em depressão. A cor do cabelo não ficou boa, ela entra em depressão. A cor do cabelo, o alisamento não foi aquilo que ela esperou, a mecha não foi a mecha, o resultado que ela quis. Então, esses indivíduos vão ter, tá, a autoestima delas desequilibradas de uma forma muito grande por conta desses resultados. Então, quando a gente coloca esses pontos de interrogação, é para que nós consigamos interagir com o nosso paciente, considerando que nesse momento nós temos muitos porquês a serem respondidos. Mais para frente, eu mostro aqui para vocês uma ficha de avaliação. Essa ficha de avaliação, todos nós temos que construir a nossa ficha de avaliação. Não adianta você pedir para mim uma ficha de avaliação, pedir para nós que fazemos parte da BTM, não, mas a ficha de avaliação da Renata é excelente, a ficha do Tom, a ficha da Mariquinha é excelente. Construa a sua ficha de avaliação, a sua ficha de anamnese, a sua ficha de tricoterapeuta, da forma como você necessita para os seus pacientes. Eu tenho uma quantidade maior de pacientes que usam capacete. Eu tenho uma quantidade maior de pacientes que são do sexo masculino e que usam barbas. Então, você vai inserir aí se a dermatite seborreica desse seu paciente se encontra só no couro cabeludo, ou se ela migra para a barba, ou se ela migra para o bigode, ou se ela migra para a sobrancelha. Então, a ficha de avaliação da gente, ela vai sendo construída de acordo com a necessidade da gente. Tenham isso em mente para que vocês tenham uma excelente ficha de avaliação e que ela abranja a quantidade maior de informações que vocês necessitam. Nessa ficha de avaliação que eu coloquei aqui, eu coloquei só para que nós peguemos alguns pontos chaves, para que vocês entendam a importância da multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade.
prestem atenção que nessa ficha de avaliação, ela fala do histórico médico. E a primeira pergunta que faz é em relação às doenças. Se essa pessoa adoeceu ou foi submetida a alguma cirurgia. O que é que uma doença pode gerar de lesão em um couro cabeludo? Adnete, eu adoeci, eu tive um problema de estômago. Eu fiz a ingestão de um alimento, esse alimento estava contaminado, suponhamos que tenha sido isso, e eu tive uma infecção bacteriana, passei vários dias evacuando e eu tive vários problemas, tive que usar alguns antibióticos e hoje meu cabelo cai muito. Esse problema que eu tive pode ter gerado essa queda de cabelo? Pode. Tá? As desorganizações no sistema digestório, elas podem levar um indivíduo a ter problemas de queda de cabelo. A nutrição, ela é fundamental para que nós tenhamos o nosso folículo piloso em equilíbrio, para que nós tenhamos um fio de cabelo sendo produzido a fase anágena, a fase catágena e a fase telógena, sendo expressada de forma excelente. Nós podemos ter uma fase anágena interrompida e essa fase anágena passar direto para a fase telógena? Temos. Se eu não tiver uma boa nutrição, se eu tiver tido a interação com algum medicamento, algum fármaco, algum antibiótico por alguns dias que possam gerar essas lesões, então esse indivíduo pode ter problemas de queda de cabelo. Cirurgia, Adnete, o porquê da cirurgia? Na cirurgia, eu tenho que considerar alguns pontos bastante importantes. Nós temos aí as condições de estresse, as condições de volemia, a quantidade de sangue que essa pessoa perdeu durante essa cirurgia. Por quê? Porque esse indivíduo, ele tem que levar nutrientes através do sangue para as células que fazem parte do nosso folículo piloso. Então, se nós não temos uma boa quantidade de nutrientes sendo direcionados para esse folículo, nós podemos ter uma miniaturização. Nós podemos ter esse folículo não sendo mais expressado, não sendo mais formado de uma forma íntegra para que nós tenhamos uma boa qualidade de fio de cabelo, tá? Mais na frente, um ponto muito importante que eu quero que vocês observem. Desculpem, quando a gente fala de histórico médico, ó, é que ele pergunta aqui se o indivíduo, que no caso é do sexo feminino, faz o uso de anticoncepcional. E aqui pergunta qual é o anticoncepcional que esse paciente, que essa paciente, no caso, ela usa. O porquê de nós sabermos o anticoncepcional que esse paciente usa? Porque de acordo com o tempo que essa pessoa faz a ingestão desse anticoncepcional, ela pode ter problemas, tá, relacionados a ovário policístico, ela pode ter problemas relacionados à retenção líquida. Então, alguns indivíduos, eles apresentam alguns problemas quando fazem uso de um anticoncepcional. Mas, Adnete, eu não entendo nada disso. E é por isso que nós estamos fazendo esse alerta, para que vocês já comecem já a observar os porquês de cada coisa. Mais para frente, a gente fala aqui a respeito de problemas hormonais, considerando ovário policístico, problemas de tireoide, problemas de endometriose, que são disfunções que podem gerar problemas de queda de cabelo. Essas perguntas que fazem parte dessa ficha de avaliação, elas não estão aqui só para que nós tenhamos uma ficha ampla. E sim, por quê? Porque cada item que faz parte dessa ficha de avaliação, ela pode gerar uma lesão, ela pode gerar um retardo nesse folículo, fazendo com que essa paciente, fazendo com que nós tenhamos aí um paciente com problema de afinamento folicular,
Ou seja, eu tenho um fio miniaturizado, eu tenho um folículo que está em retração. Então, quando a gente pede para que as pessoas observem o que é a multidisciplinaridade, para que as pessoas observem o que é a interdisciplinaridade, é porque os pontos chaves eles são apresentados na ficha de avaliação. Mais para frente, na mesma ficha de avaliação, nós temos aqui, falando sobre os hábitos desse nosso paciente. E aqui pergunta se a pessoa faz exercício físico com frequência. Por que de saber se o nosso paciente ele é sedentário ou não? O sedentarismo ele pode levar um indivíduo a apresentar vários problemas de saúde. Ele pode ter problema circulatório, ele pode ter algum problema renal. Então, esses indivíduos com problemas circulatórios, eles podem ter problemas de queda de cabelo também. Mas, Adinete, essa minha paciente, ela não sabe dizer se ela tem algum problema de doença, porque faz muito tempo que ela não vai a um médico. Então, vamos conversar de uma forma bem direta. Essa sua paciente sente dor de cabeça frequentemente? Essa sua paciente, ela se sente fraca, ela se sente sem ânimo para fazer as coisas, ela tem alguma deficiência, alguma coisa na vida dela, foge do parâmetro da normalidade? Porque a doença, pessoal, é a falta de saúde. Então, se esse paciente ele tem alguma coisa durante a rotina diária de vida dele que foge do parâmetro da normalidade, então esse paciente já é aquele paciente que a gente já começa a fazer uma investigação maior. Aquele paciente que a gente olha para o rosto dele, vê que a cor não é uma cor em equilíbrio com o restante do corpo, que a gente vê uma pele que não tem um brilho, que não tem um turgor, a gente já começa a fazer uma investigação melhor, tá? Mais para frente, prestem atenção aqui, que a gente tem aqui o uso de drogas e tem falando também sobre a alimentação, que são 2 pontos fundamentais. Porque quando a gente vai falar do sistema digestório, quando a gente vai falar do sistema tegumentar, a gente tem a alimentação como ponto principal, considerando assim a digestão e a absorção de nutrientes. Então, aqueles indivíduos que têm problema de azia constante, aqueles indivíduos que têm problemas de refluxo, aqueles indivíduos que têm problemas frequentes de constipação, são indivíduos que a gente já tem que começar a pensar em fazer um equilíbrio na terapêutica. Adinete, o meu paciente, ele diz que tem muito problema quando toma leite. Então, já é um paciente que a gente já tem que começar a fazer uma conscientização para ele, para que ele comece a se dedicar melhor a diminuir a quantidade de leites e derivados que ele ingere, já que ele está notando que quando faz a ingestão do leite, ele não tem uma boa qualidade na digestão. Fica sentindo dores ou tem diarreia. Isso já é um indicativo de que esse paciente precisa ter um cuidado melhor, tá? Então, mais para frente aqui, a gente já começa a olhar aqui, prestem atenção, que aqui a gente tem um parâmetro que, Adinete, isso para mim é novidade. Quando a gente fala de parâmetro emocional, o porquê de nós estarmos colocando aqui hoje os parâmetros emocionais? Porque nós estamos hoje falando muito, e pessoal, não é moda. Os fatores psicossomáticos não é moda. Os fatores psicossomáticos têm que ser levados a sério. Aprendam a trabalhar com a terapia holística associada à terapêutica, quando vocês forem executar a terapia capilar. Não façam só a execução da terapia capilar sem considerar a humanização, sem considerar os fatores psicossomáticos. Por quê? Porque os indivíduos estão precisando serem observados.
Então, quando a gente coloca numa ficha de avaliação os parâmetros emocionais, é para que nós tenhamos condição de entender melhor esse nosso paciente, aquele paciente que não consegue conversar com a gente de forma aberta, porque tem vergonha de dizer para a gente algumas coisas. Essa ficha de avaliação eu entrego para o meu paciente e ele responde sozinho. Depois eu vou fazer a avaliação dos parâmetros emocionais e eu vou fazendo as colocações com ele, depois que eu sinto como esse paciente está se apresentando para mim. Se eu não deixar esse meu paciente confortável, eu não vou conseguir o resultado que eu quero em relação... Adnete, esse meu paciente, ele tem problema de tricotilomania. Esse meu paciente, ele tem problemas de alopécia androgenética, mas eu percebo também que ele, em algumas regiões da barba, ele já está com problema de tricotilomania. Por quê? Porque ele teve um estresse muito grande, ele teve um trauma muito grande, ele é aquela pessoa obsessiva demais, ele não se aceita. Então, são coisas que a gente tem que começar a dar essa opção para o nosso paciente. Por quê? Porque nós estamos falando de fazer uma fusão de todos os sistemas na hora que nós estamos atendendo o nosso paciente. Eu não tenho só que entender de couro cabeludo, eu não tenho só que entender de eletroterapia, eu não tenho só que entender de cosméticos, eu tenho que entender que uma raiva muito grande pode proporcionar, pode fazer com que o meu paciente tenha um problema de queda de cabelo, que a falta de sono, ela está sendo ativada por um problema de estresse, por um problema de depressão, por uma mágoa muito grande, por uma angústia que esse meu paciente tenha. Ele é uma pessoa muito vazia, ele é uma pessoa que não se conhece, ele não tem ainda, ela não tem ainda a sua identidade, ela vive a identidade de outra pessoa. Então, todos esses pontos, eles têm que ser observados. Mas, Adnete, eu gostaria de fazer o meu paciente se entender. Eu gostaria de fazer o meu paciente se encontrar. Então, se você é uma pessoa que já tem uma condição de atender seu paciente dessa forma, por quê? Porque você já estudou para isso, humanize mais ainda, valorize mais ainda essa sua condição de especialista e acrescente isso à sua ficha de avaliação. Por quê? Porque fica muito mais fácil de você executar essa terapêutica. Se você ainda é aquele indivíduo que nunca estudou isso, que não sabe para que é que serve, mas você quer colocar o parâmetro emocional só para enfeitar a sua ficha, não faça isso. Por quê? Porque você não vai conseguir ajudar o seu paciente. Quando a gente coloca esse parâmetro emocional, a gente considera esse indivíduo, tá? Não só o indivíduo externo. A gente considera esse indivíduo entendendo o que cada coisa representa na hora que ele vai fazer a apresentação desse parâmetro. Quanto maior de 0 a 10, maior vai ser a dificuldade que a gente vai ter em algumas opções. Vamos supor que eu esteja falando desse meu paciente em relação à ansiedade. Se a ansiedade desse meu paciente, ele colocar lá que é 8, que é 9, então eu tenho que trabalhar muito com esse meu paciente, considerando, suponhamos que eu trabalho com aromaterapia, eu tenho que trabalhar muito com os óleos essenciais que vão diminuir essa ansiedade do meu paciente, para que a condição desse laser, quando eu colocar nesse couro cabeludo, eu já tenha um tecido tegumentar melhor trabalhado, porque a ansiedade dele foi diminuída e a resposta desse meu laser vai ser muito mais eficaz. O nosso sistema nervoso, ele consegue fazer com que o tecido tegumentar não apresente a resposta que eu quero,
considerando que nesse tecido epitelial eu tenho as células de Langerhans, que fazem parte das células da nossa imunidade, eu tenho as células de Merkel, que são as células que trabalham com o nosso sistema nervoso. Então, tudo isso são condições que eu tenho que ter de conhecimento para que eu possa obter o meu resultado. Mais para frente, esqueci de mostrar aqui um negócio para vocês. Observem aqui, pessoal, que eu tenho também aqui, ó, a menopausa, eu tenho a andropausa, eu tenho TPM, tá? Adnete, isso nós não fizemos a pergunta lá em cima, o nosso paciente, só que aqui eu falo os parâmetros emocionais. O que é que a menopausa significa para esse nosso paciente? O que é que a TPM significa para esse nosso paciente? O que é que a andropausa de 0 a 10 significa para esse nosso paciente? Tem pessoas que na menopausa não sofreram tanto, mas tem pessoas que na menopausa sofreram demais. Tem o aceite da velhice. Alguns indivíduos não se veem velhos, alguns indivíduos não se veem de forma nenhuma envelhecendo, perdendo massa muscular, tendo o cabelo miniaturizando, tendo o cabelo embranquecendo. A canice, para algumas pessoas, é muito ruim. Então, é isso que os parâmetros emocionais nesses nossos pacientes vão nos dar uma resposta daquilo que nós queremos quando a gente fala de fazer o tratamento, humanizando esse tratamento para que os resultados sejam otimizados. Aqui, no exame físico visual, a maioria de nós ainda não entende o porquê de nós sabermos a mobilidade de um couro cabeludo. Alguns de nós, alguns terapeutas ainda não sabem o porquê de nós entendermos se o paciente tem tricodinia ou não. Então, tudo isso são coisas, tudo isso são condições que a gente tem que já marcar, a gente já tem que ter uma certeza, a gente tem que ter uma orientação maior para que nós consigamos ter o resultado que a gente quer. Não adianta só ver se tem mobilidade ou não, se eu não sei o porquê. Mas, Adnete, a mobilidade, considerando essa nossa fala de hoje, que é a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade, ela entraria onde? No sistema tegumentar, no tecido epitelial. Por que de eu usar a vacuoterapia? Por que que a vacuoterapia tem um resultado tão excelente quando a gente fala de couro cabeludo, quando a gente fala de repilação? Então, são condições que eu tenho que saber o que está acontecendo e os porquês. Não tenham medo de estudar, não tenham medo de voltar para a fisiologia das coisas. Adnete, eu não lembro mais nada do que significa um sistema digestório. Então, estuda mais um pouquinho para que você seja excelente como você merece ser. Não sejamos nós aplicadores de produto, não sejamos nós aquelas pessoas que repetem o que os outros fazem. Sejamos nós as pessoas que montamos a nossa terapêutica de acordo com a necessidade do nosso paciente. Mais embaixo, pessoal, temos aqui, ó, exame microscópico, tá certo? Aí tem apresentação de fios, a quantidade por unidade folicular. Mas, Adnete, existe essa diferença? Existe. Tá? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou entender? É a gente voltando e estudando um pouquinho a respeito de embriologia. É a gente estudando um pouquinho a respeito das unidades foliculares, lá quando a gente vai falar sobre o couro cabeludo. Então, a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade, ela faz com que nós tenhamos a certeza que nós temos que revisar os nossos conhecimentos. Ser terapeuta capilar, ser tricologista, pessoal, não é difícil, mas exige muito estudo e estudo constante. Mais para frente, ó, prestem atenção que diz o seguinte: observa fios no travesseiro.
É normal um cabelo cair durante a lavagem, mas durante o sono, não. Adinete, caiu só um fio, caiu só 2 fios. Então, esses fios são aqueles fios que se desprenderam. Mas se você tem uma massa capilar que você vê a quantidade maior do que o que você representa como normal, você já começa já a fazer uma investigação. Já começa já a pegar esse cabelo para ver a quantidade de fios que estão caindo durante aquela lavagem. Já vai fazendo observação entre uma lavagem hoje ou a lavagem daqui a 3 dias. Mas, Ednete, eu vou ter que ficar guardando os fios de cabelo para que eu veja o tempo, para que eu veja a quantidade de cabelo? Sim, para que eu veja a quantidade de cabelos. É assim que a gente vai começando a exercer a terapia capilar, tá? E aqui fala, ó, couro cabeludo, patologia. Como é que eu vou identificar o que é uma dermatite seborreica? Como é que eu vou identificar o que é uma alopécia cicatricial, uma alopécia não cicatricial? Então, eu já vou ter que estudar de novo tecido tegumentar, sistema tegumentar, eu vou ter que estudar de novo tecido epitelial, eu vou ter que estudar as patologias que fazem parte desse sistema, que é para que eu tenha condição de falar com o meu paciente tudo aquilo que ele merece para que eu tenha realmente aquela fala assertiva para obter o resultado, tá? Mais para frente, as características da haste. Se esse cabelo é liso, se esse cabelo é ondulado, se esse cabelo é crespo. Adinete, eu vou ser terapeuta só de couro cabeludo. Eu não vou ser terapeuta da haste. Não tem importância. Mas você tem que saber qual é o produto que você vai usar no couro cabeludo, se você vai fazer uma esfoliação desse couro cabeludo, se essa pessoa usar mega hair, se essa pessoa tiver um cabelo muito afro, se essa pessoa tiver uma qualidade de um cabelo, vamos supor que ela seja um cabelo 4B, 4C. Se você não entender de cosméticos para fazer essa esfoliação desse couro cabeludo, esse paciente com mega hair ou esse paciente que tiver uma curvatura muito alta, você vai ter uma dificuldade muito grande para retirar esse esfoliante. Por isso é que as grandes linhas já lançaram para a gente, já formularam para a gente os esfoliantes químicos, para que nós não tenhamos essa dificuldade. O teor hídrico, o teor lipídico desse fio de cabelo, desse couro cabeludo. Então, essas condições, elas também são reveladas através dessa característica da haste, tá? E aqui fala sobre qual shampoo, condicionador, creme de pentear que essa pessoa usa, frequência de lavagem, como ela prende esse cabelo. Se eu não souber identificar para que cada uma dessas questões, cada uma dessas perguntas está nessa ficha, eu não vou saber fazer a minha terapêutica de forma adequada. Então, são colocações que vocês já têm que começar já a pensar. E aqui a gente vem para um grande questionamento. Como a gente vai interpretar tudo isso? E aí? Vamos pensar um pouquinho? Adinete, tu estás querendo dizer que a gente ainda vai ter que conversar muito mais sobre isso? Muito mais, pessoal. A brincadeira começa hoje, mas a brincadeira continua até o dia que nós nos aposentarmos. E ainda vem a parente dizer, mulher, eu sei que tu estás aposentada, mas dá uma olhadinha aqui no meu cabelo, que isso é bom, é sinal que ela respeita o trabalho da gente, é sinal que ela acredita no trabalho da gente, né? Então, vamos começar a partir de hoje, para que nós comecemos a nossa brincadeira, porque quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente não trabalha, a gente brinca. Vamos para frente. Prestem atenção. Multidisciplinaridade. Com a multidisciplinaridade, a gente fala da avaliação, ou seja, da anamnese, a gente fala da terapêutica, só que a gente tem que juntar tudo, fazendo com que nós tenhamos um intrinsecamente ligado com o outro. Ou seja, vira a interdisciplinaridade. Vai ser um com o outro para que nós consigamos obter
um resultado maravilhoso, para que nós consigamos fazer com que as expectativas daquele nosso paciente sejam alcançadas. Quando a gente fala de paciente, a gente fala de paciente-cliente, a gente fala de paciente-paciente. Porque eu posso ter um cliente para aqueles que são cabeleireiros terapeutas, que esse meu cliente vai se transformar em um paciente, sem problema nenhum. Então, eu tenho que entender muito mais do cosmético que eu usei, para que eu possa conduzir a terapêutica de uma forma melhor nesse meu paciente. Mais para frente, a gente diz aqui o que é a multidisciplinaridade, tá? Que o Piaget fala que é a solução de problemas através da obtenção de informação de uma ou mais formas de conhecimento, tá? E isso daqui é apresentado para a gente através de disciplinas, tá? Que são exaltadas de múltiplas funções, de múltiplas origens. Eu posso ter a biologia, eu posso ter a fisiologia, eu posso ter todas essas disciplinas me ajudando para que eu possa obter esse resultado. E aqui fala de interdisciplinaridade. Prestem atenção que diz aqui, ó, é um intercâmbio mútuo e interação de diversos conhecimentos de forma recíproca e coordenada, que buscam soluções de problemas através da articulação com as outras disciplinas. Mas, Adnete, nós não estamos mais em sala de aula. Não. Nós não estamos em sala de aula, infelizmente. Ou, felizmente. Quando a gente está numa sala de aula como aluno, a gente tem um peso nas costas. E ele é bem pequeno. Mas quando a gente está no nosso consultório, quando a gente está na nossa sala de atendimento, fazendo uma proposta terapêutica para um paciente que olha em nós aquele indivíduo que vai fazer com que a expectativa dele seja alcançada, o peso do nome é muito grande. E o resultado que nós temos que apresentar é maior ainda. Então, por isso é que todas as disciplinas que nós estudamos em toda a nossa vida acadêmica, em toda a nossa vivência diária de profissionais, porque, Adnete, eu como cabeleireira, eu não fiz uma faculdade, mas eu tenho a vivência técnica e eu estou acoplando a minha vivência técnica, a minha vivência científica como terapeuta. Então, eu tenho condição de, através da multidisciplinaridade, através da interdisciplinaridade, me apresentar como um profissional íntegro, como um profissional capaz, como um profissional completo. A multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade na terapia capilar, nas condutas terapêuticas, ela faz com que nós tenhamos resultados maravilhosos. Basta a gente saber ligar as coisas. Mais para frente diz que a gente vai ter que ver um pouco dos sistemas. A gente vai ter que ver um pouco do sistema digestório, sistema nervoso, sistema circulatório, sistema tegumentar e sistema endócrino. Mas, Agnete, eu não sou médico, nem eu. Me orgulho muito de ser biomédica, tenho amor à minha profissão, mas eu me orgulho muito mais de ser uma biomédica esteta e terapeuta capilar. Não nego para ninguém que sou cabeleireira também, porque tenho amor à minha profissão de cabeleireira. Então, eu junto todos os meus saberes e, através de tudo isso que eu sei, eu me apresento como uma pessoa que posso resolver uma quantidade muito grande de coisas que o meu paciente apresenta. E cada dia que passa, eu estudo mais ainda. Por quê? Porque eu vejo que muita coisa está mudando. Há 5 anos atrás, a gente não falava nada de fatores psicossomáticos, de fatores emocionais. Nós tínhamos mecanizado algumas coisas. Então, a gente teve que voltar para a sala de aula, a gente teve que estudar um pouquinho mais, que é para que nós conseguíssemos resolver algumas coisas em nossos pacientes.
Então, mais para frente, eu coloquei aqui esses slides só para que vocês entendam o norte que vocês vão ter que ter quando nós terminarmos essa aula. Para onde vocês vão migrar estudando mais um pouquinho, tá? Isso daqui é um slide que fala os sistemas que nós temos no nosso corpo, os órgãos que nós temos no nosso corpo. Adinete, eu tenho que estudar todos esses? Não. Mas observem aqui o que eu tenho mais na frente. Sistema nervoso. O sistema nervoso, ele diz que é uma rede de comunicação dos órgãos. O que é uma rede de comunicação dos órgãos? Todo mundo é fofoqueiro, tá? Todo mundo é fofoqueiro, tá? Nós temos o sistema digestório, que conversa diretamente com o sistema circulatório, que conversa diretamente com o sistema endócrino, que conversa diretamente. Então, automaticamente, o tegumentar, que é a nossa pele, ele vai receber também as informações. Ou seja, vira uma rede de comunicação. Se eu faço a ingestão de algum alimento que eu não deveria ter consumido, eu posso ter problema de diarreia, eu posso ter problemas de cólicas. Por quê? Porque o meu sistema digestório, ele começa a mandar informações para os outros órgãos e eu posso começar a ter um problema de dermatite, eu posso ter um eczema, eu posso apresentar qualquer erupção cutânea por conta da ingestão desse alimento. E, pessoal, lembrem-se que couro cabeludo é pele. Se couro cabeludo é pele, o meu fio de cabelo, ele está inserido nessa pele do couro cabeludo, que esse fio de cabelo, ele pode apresentar alguma deficiência por conta desse contratempo. Então, quando eu coloquei essa temática de multidisciplinaridade, quando eu coloquei essa temática de interdisciplinaridade, é para que nós consigamos nos alertar de algumas coisas que estão acontecendo, tá? Mais para frente, prestem atenção aqui. Sistema digestório, tá? O nosso organismo, ele tem que ser nutrido. O nosso sistema digestório, a nossa digestão começa na boca. Eu tenho um paciente que ele tem problema nos dentes. Essa digestão dele já começa a ser uma digestão que não vai ser igual à pessoa que não tem problema nos dentes. Adinete, então, um paciente, ele pode ter problema de queda de cabelo por conta de um problema nos dentes? Pode. Eu nunca ouvi falar isso. Mas já existem artigos que são publicados que falam sobre isso. Então, aqui é para que nós comecemos a abrir o nosso horizonte considerando isso. Sistema digestório, a gente tem que observar que existe a nutrição, existe a digestão e existe a absorção. A absorção para nós é a parte principal. Por quê? Porque através dessa absorção que os nutrientes eles são colocados, eles são injetados, eles são mandados através da corrente sanguínea para as nossas células. Que essas nossas células, falando nós do couro cabeludo, falando nós de tricologia, nós estamos falando aí das células que fazem parte da nossa papila, das células que fazem parte do nosso folículo piloso. Então, essa condição de nutrição para nós, pessoal, ela é fundamental. Aquele nosso paciente que faz uma dieta sem nenhum controle nutricional, que ele não procurou uma nutricionista, ele não procurou um nutrólogo para ter uma orientação a respeito dessa dieta, é aconselhado que ele comece a rever a dieta para que ele tenha condição de ter um couro cabeludo repilado.
Não adianta a gente trabalhar com fator de crescimento, não adianta a gente trabalhar com laser, com LED, com vácuo, se eu não tenho um organismo nutrido de forma adequada, se eu não tenho ali uma absorção e uma digestão adequada. Então, falar sobre sistema digestório é fundamental. Entender o sistema digestório é fundamental. Adinete, então, tu estás querendo dizer que eu vou ter que fazer uma outra especialização em nutrição? Não. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente tem que estudar os pontos chaves. O que é que cada coisa representa? Os oligoelementos fundamentais, tá? Os quelantes. Então, tudo isso são classificações que a gente já tem que começar a inserir na nossa linha de estudo. Mais para frente, prestem atenção aqui, ó, que a gente está falando aqui do sistema tegumentar. A gente está falando aqui sobre pele, tá? Muito bonito. Olha que foto linda. Que a gente tem aí uma rede, tá? Derme papilar, derme reticular, onde a gente tem inserido o folículo piloso. Nós temos aí a camada basal ou germinativa, que invagina-se em direção ao, a derme reticular, tem o folículo piloso produzindo um fio de cabelo, produzindo pelo, e aí nós temos condição de um cabelo bem produzido. Suponhamos que nós tenhamos uma paciente que ela é muito desidratada. Eu vou ter a mesma qualidade de folículo piloso? Então, eu tenho que entender as necessidades do sistema tegumentar, eu tenho que entender as necessidades do organismo humano. Lembrem-se, para que nós tenhamos, tá? Para que nós tenhamos o nosso organismo funcionando de forma adequada, nós temos que ter água. Todas as reações que acontecem no nosso organismo, elas acontecem na presença de água. Então, quando a gente fala de sistema tegumentar, quando a gente fala de pele, a gente fala de difusão, a gente fala de permeação de ativos, tá? A gente tem que entender o que cada coisa representa. O ativo, ele tem afinidade por algumas coisas, ou ele é aquoso, ou ele é oleoso. Então, são condições que a gente já tem que começar já a entender. Mais para frente, a gente fala da distribuição de nutrientes, tá? Quando a gente fala da distribuição de nutrientes, a gente fala de quem? Do sistema circulatório. Bendito sistema circulatório, meu povo, que manda nutriente para todo mundo, mas ele só consegue mandar o que ele tem. Ele não pode fazer a mágica. Então, eu tenho que ter um organismo bem nutrido para que o nosso sangue consiga direcionar, para que o nosso sangue consiga levar. Então, o nosso sistema circulatório, ele tem uma função magnífica, que é de levar os nutrientes para as células do nosso corpo. Células do nosso corpo, as células que fazem parte do folículo piloso, as células que fazem parte da papila dérmica. Adinete, o que tu estás querendo dizer com isso? Aquelas pessoas que têm problemas, tá? De sistema circulatório, aquelas pessoas que têm problema de anemia, elas podem ter problemas de queda de cabelo? Podem. Aquelas pessoas que têm problema de ferritina, podem ter problemas de queda de cabelo? Podem. Então, são orientações aqui que eu quero passar para vocês, que a gente tem que voltar um pouquinho e dar uma atenção maior a esses sistemas. Adinete, eu não sei como começar a estudar. Comece a fazer um fichamento. Comece a fazer um fichamentozinho acadêmico, que cada sistema representa para nós tricologistas. Foi assim que eu fui despertada. Cada um começa fazendo um fichamentozinho acadêmico, tá? A alopecia androgenética. Então, quais são os pontos que mais podem prejudicar uma alopecia androgenética naquele paciente? Qual é a fisiopatologia da alopecia androgenética? Como é que os hormônios podem potencializar uma alopecia androgenética?
Como é que o fator de crescimento que eu uso vai diminuir a alopecia androgenética? Então, os fichamentos, os estudos acadêmicos que a gente faz, e a gente vai colocando as observações, elas existem para isso. É assim que a gente vai começando a crescer profissionalmente, tá? Não desistam, que tudo dá certo, basta a gente se dedicar um pouquinho mais. Mais para frente, nós temos aqui o sistema endócrino, que a gente fala sobre os hormônios, que eles são responsáveis, tá? O nosso sistema endócrino, ele é responsável pela produção de hormônios. Essa imagem que tem aqui tem os principais. Adnete, eu tenho uma paciente que ela tem problema de tireoide. As pessoas que têm problema de tireoide, elas podem ter problemas de queda de cabelo? Podem. O hipertireoidismo, o hipotireoidismo. Pessoas que têm problema de suprarrenal podem ter problemas de queda de cabelo? Também, tá? Mas, Adnete, eu não vou me lembrar de perguntar tudo isso, não. Lá na nossa ficha, você tem problemas hormonais? Por isso é que existe a ficha de avaliação. Por isso é que a gente tem que ter uma ficha bem completa. Porque se nós formos fazer as perguntas de forma aleatória, a gente se perde. A gente não pergunta quase nada. Porque a gente vai se empolgando de fazer a avaliação, de fazer a avaliação microscópica e macroscópica, e a gente se perde, tá? Então, aqui é para que vocês já comecem já a se orientar de forma mais precisa. Mais para frente, aí o bicho pega. Aí o negócio começa a ficar complicado. Porque a gente fala sobre cosmetologia. A gente fala de um universo que cada dia cresce mais, de um universo que está sendo apresentado, está sendo oferecido para nós de uma forma muito dinâmica, e, às vezes, infelizmente, eu tenho que dizer de forma irresponsável. Então, nós temos que ter condição de identificar cosméticos, mas para que eu tenha condição de identificar cosméticos, eu tenho que saber o que é que eu estou procurando. Então, aqueles indivíduos que ainda têm muita dúvida sobre cosméticos, aconselho eu a entrar nessa linha de raciocínio de multidisciplinaridade, de interdisciplinaridade e coloquem a cosmetologia, o estudo de cosméticos, fazendo os fichamentos dos principais cosméticos que vocês têm obrigação de usar. O que é que eu estou dizendo quando eu falo de obrigação de usar? Eu só faço tratamento de couro cabeludo. Então, eu tenho a obrigação de conhecer os ativos que são voltados à queda de cabelo, os ativos que são usados para as alopécias, né? Considerando a alopecia areata, a alopecia androgenética, os ativos que são usados em pessoas que têm disfunção de oleosidade, as dermatites seborreicas, pessoas que têm problema de psoríase. Então, se eu só faço tratamento de couro cabeludo, não adianta eu estudar ativos para reconstrução, para hidratação, para nutrição de fio de cabelo, para haste. Então, a gente tem que ver o foco da gente, mas a gente tem que estudar cosmetologia. Não tem como eu exercer terapia capilar sem saber o que é um veículo. Não tem como eu exercer terapia capilar sem entender que os surfactantes, eles não são os vilões. Não tem como eu exercer a terapia capilar entendendo que é um cosmético vegano, entendendo que é um cosmético. Ah, mas Adnete, eu adoro cosmético vegano. E quando a gente pergunta o que é que você acha que é um cosmético vegano? A pessoa não sabe responder. Não, Adnete, eu só uso cosmético orgânico. E o que é para você um cosmético orgânico? A pessoa não sabe responder. Então, cosmetologia, quando a gente fala de multidisciplinaridade, quando a gente fala de interdisciplinaridade, a gente fala de responsabilidade também. Por quê? Porque é de responsabilidade nossa. O cosmético cabine, o cosmético
home care. E olhem que eu não estou nem fazendo questionamento ainda dos nutricosméticos. Nós estamos falando só dos cosméticos out. Então, quando eu falo de cosmetologia, eu falo de voltar um pouquinho e começar a estudar fazendo os fichamentos das maiores dificuldades que nós temos. Aqui, eu digo para vocês o que é um cosmético, considerando o sinônimo da coisa, considerando o significado, considerando a história, tá? Para que depois eu apresente para vocês o que a Anvisa fala. E eu coloquei aqui onde vocês podem encontrar tudo bem definido, tudo bem esmiuçado. Adnete, eu tenho muita dificuldade em identificar um cosmético grau 1, eu tenho muita dificuldade em identificar um cosmético grau 2, se o cosmético que eu estou usando, se ele tem regulamentação, se ele já mandou o protocolo, se ele... Então, tudo isso, nesse site que tem aqui, vocês já vão encontrar. Procurem uma empresa parceira de confiança. Adnete, como é que eu vou identificar um cosmético? Se esse cosmético é bom? A empresa. Não comprem produtos de indivíduos, de pessoas que vocês não sabem a origem desse produto. Mas, Adnete, é um produto importado. Do jeito que tem produto fundo de quintal aqui no Brasil, pessoal, fora do Brasil também tem. Cosmético vende. Cosmético vende demais. E tudo que vende demais abre margem para que as pessoas que não trabalham com ética comecem a produzir de forma errada. Se você não sabe de onde vem, se você não consegue identificar como foi feito, como foi produzido, não compre. Porque depois você é quem vai passar o aperreio com essa sua paciente. Então, quando a gente fala de classificação de cosméticos, quando a gente fala de cosmético, a gente fala de responsabilidade, a gente fala de interdisciplinaridade, de multidisciplinaridades, considerando que um cosmético pode gerar uma lesão irreversível no couro cabeludo. Adnete, irreversível é uma palavra muito forte, eu sei, e eu digo de novo, irreversível. Fica bonito, né? Dizendo assim, pausado? Pois é, irreversível. Mas, Adnete, como um cosmético vai fazer isso? Se você alcalinizar demais um couro cabeludo ou acidificar demais um couro cabeludo de forma irresponsável, você pode gerar uma alopécia cicatricial, que é irreversível. Então, são coisas que a gente, como terapeuta, a gente tem que começar já a pensar. Mas, Adnete, eu sou terapeuta, eu nunca vou usar um cosmético desse. Mas você sabe tratar uma coisa que você não conhece? Diga aí para mim. O terapeuta, ele tem que entender desde o cosmético que agride até o cosmético que trata, para que ele seja muito bom naquilo que ele faz. Não adianta ele conhecer só o cosmético que trata. Ele tem que conhecer também o cosmético que agrediu. Porque se ele sabe como a agressão foi gerada, ele vai exercer a terapêutica de uma forma mais brilhante, tá? E aqui, pessoal, prestem atenção na interação dos saberes. Se eu sei observar uma microscopia, eu sei fazer a avaliação, tá? E eu sei fazer a interpretação, como tem escrito aí. Mas se eu vejo uma foto dessa, se eu vejo uma microscopia dessa e eu olho, eu digo, ai, eu não sei nem o que é que tem aí. Adianta eu colocar um microscópio na cabeça de alguém? Só porque eu quero tirar uma imagem, uma foto bonita para eu mostrar para o meu cliente e eu dizer, olha, isso daqui que você está vendo aqui é isso. E você está 100% errado. Aprendam a fazer a investigação. Adnete, eu ainda tenho muita dificuldade em microscopia. Eu ainda tenho muita dificuldade. Existem excelentes livros que você pode comprar hoje em dia para você fazer esses estudos. A gente já tem atlas que fala só sobre isso, tá certo? Aquelas pessoas que fazem parte da ABTM, elas perguntam muito para a gente através dos grupos, a gente ajuda muito as pessoas.
Eu não me incomodo de ensinar nada a ninguém. Quem é meu aluno sabe que eu respondo, eu falo, eu ensino. Então, a gente tem que perguntar por quê? Porque se a gente fica com dúvida, a gente faz um diagnóstico errado. Aquele estudo era sugestivo de uma coisa tal e a gente diz uma coisa totalmente diferente. Então, tomem cuidado com isso, tá? Quando a gente fala de cosméticos, a interação dos saberes, multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, a gente fala da avaliação para que nós consigamos fazer, tá? Para que nós consigamos executar de forma adequada. A forma da execução dessa terapêutica, pessoal, ela tem que ser exercida, tá? Para que nós consigamos obter o resultado de forma mais rápida. O refazer, ele onera demais. O refazer é prejuízo. Então, se eu conheço o cosmético, se eu sei fazer a avaliação, eu tenho o resultado que eu necessito. E aqui fala da terapêutica. O que é essa terapêutica? Eu entender quantas sessões eu vou fazer com o meu paciente, eu entender quais os recursos que eu vou usar naquele meu paciente. Adnete, então aí a gente já tem outra disciplina, que é eletrotermofototerapia. Eu tenho que estudar isso daí também muito, muito. Por quê? Porque você tem que identificar quantos joules, você tem que entender quantos milímetros de mercúrio você vai colocar. Tudo isso daí você tem que já ter um raciocínio lógico, tá? E isso para a gente tudo é conhecimento. Conhecimento o quê? Conhecimento técnico, conhecimento científico. Não tenha vergonha de mostrar os seus saberes prévios. Mostrem para o mundo que você sabe e adeque os seus saberes à sua nova profissão de terapeuta. Tudo que a gente sabe, a gente tem que lançar mão. Por quê? Porque a gente aproveita os nossos saberes, tá? A expectativa do nosso paciente, quando a gente fala de terapêutica, frente à realidade. O que é isso? Ele chega com uma expectativa e ele vê uma realidade diferente. Eu, como terapeuta, tenho que equilibrar ao máximo isso daí. Porque eu não posso dizer para o meu paciente, não, moço, isso daqui do senhor, entregue a Deus que não tem mais jeito. Eu não posso fazer isso com o paciente. Por quê? Porque ele está esperando em mim uma resposta que vai dar para ele algum significado diferente. De uma forma humanizada, de uma forma conhecedora, eu tenho que apresentar para aquele meu paciente o que foi que aconteceu, que aí veio os recursos que eu, quando estudei de novo fisiologia, quando estudei de novo o sistema tegumentar, eu observei esses recursos, vou mostrar para ele como é que está a unidade folicular dele. Eu, no teste da prega, eu vi que esse teste foi positivo ou foi negativo. Então, eu já vou mostrar para ele, através dos saberes que eu tenho, como é que eu vou ou não apresentar a resposta dele. Por quê? Porque assim eu vou melhorar a autoestima desse meu paciente. Algumas pessoas pensam em suicídio quando não tem o cabelo da forma como elas querem. Aí, Adnete, mas é uma pessoa muito besta. Não, pessoal. Cada indivíduo tem a sua história de vida. E nós não podemos minimizar a história de vida de ninguém. Nós não conhecemos a vida do outro, nós somos indivíduos ímpar nesse mundo. Não existe um indivíduo igual ao outro de forma nenhuma. Então, nós vamos sim humanizar o nosso atendimento, nós vamos sim conhecer os nossos pacientes, nós vamos sim nos doar para que nós sejamos os melhores. Assim, nós vamos crescer. Para que nós façamos isso, nós temos que ter amor à nossa profissão. Quem está entrando na terapia capilar pensando no dinheiro que vai ganhar, que o dinheiro é bom, pessoal, não é ruim, mas não tem amor à profissão, não vai conseguir o resultado que espera. Porque o amor é que faz com que nós executemos a nossa profissão de forma brilhante, tá? E aqui a gente termina. Saber
para, tá, atuação no mercado. O que é que nós estamos querendo dizer com isso? Se eu quero atuar, eu tenho que saber para quê. Eu tenho que saber o porquê. Tá certo? Seja uma pessoa feliz, sorria. Quando a gente demonstra felicidade, quando a gente procura sorrir, quando a gente se diverte, a gente libera muito hormônio bom. A gente se torna uma pessoa com problemas menores, tá certo? E estou eu aqui agradecendo a vocês por mais esta oportunidade. Obrigada, Ivesp, obrigada, BTM, obrigada a todos vocês que acreditam no meu trabalho. Beijo muito grande no coração de todos vocês. E um dia a gente se encontra por aí quando essa Covid deixar, né? Vamos fazer de conta que a gente sabe que essa Covid vai embora, que a gente vai fazer o nosso dia mais feliz. Beijo e fiquem com Deus.